Os hábitos são os juros compostos ali do autoaperfeiçoamento. Eles até parecem fazer pouca diferença em um ato isolado, mas quando a gente coloca em prática mesmo ao longo dos meses, de anos, o impacto é absurdo, gente. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. O livro Hábitos Atômicos me surpreendeu demais mesmo, porque traz uma série de ideias transformadoras e que, se colocadas de fato em prática, podem causar um impacto absurdo nas nossas vidas. Então, se você se identifica aí com esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque eu tenho certeza que eles podem te auxiliar tanto na sua jornada de produtividade, mentalidade e disciplina também. Então vamos lá, gente, conversar um pouco sobre essas ideias que vem me ajudando bastante também. O que acontece, né? A gente acaba se convencendo muitas vezes de que um grande sucesso requer uma grande ação. Seja, por exemplo, para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, enfim, a gente acaba gerando uma pressão de melhoria absurda. Mas o que é relatado ali no livro é que se a gente melhorar ali 1%, que não é particularmente notável, às vezes nem é perceptível, né? A gente pode ter um resultado muito mais significativo ali no longo prazo do que uma ação muito grande isolada. Então, o autor ele coloca, tem até um gráfico que eu achei bem interessante, eu vou deixar aqui pra vocês, que se a gente conseguir melhorar ali 1% a cada dia durante um ano, a gente vai acabar esse ano 37 vezes melhor do que quando terminar. E o contrário também é real, né? Se a gente piorar 1% a cada dia durante esse ano, a gente vai declinar, só que a gente declina quase a zero, se vocês forem reparar aí nesse gráfico. É aquela história, né? Se eu economizar um pouco de dinheiro agora, eu não vou estar milionária amanhã, né? Ou se eu for para academia 3 vezes ali, 3 dias seguidos, eu ainda vou estar fora de forma. Mas é justamente esse ritmo lento de transformação que acaba facilitando que o mau hábito volte. Porque é muito... A gente acaba fazendo algumas mudanças, não vê o resultado, ali não aparece tão rapidamente, e aí a gente acaba voltando para a rotina anterior. É basicamente isso, né, que acontece, esse ciclo. Então, quando a gente repete 1% de erro todos os dias, essas más decisões, né, que a gente vai tomando ali todos os dias, vão duplicando esses pequenos erros, né, e acaba virando ali um resultado tóxico. E é essa ligeira mudança ali de hábito diário que pode literalmente, né, direcionar as nossas vidas, seja para um destino muito diferente, o objetivo que a gente deseja, né, almeja, ou o contrário. Então, se você é milionário, por exemplo, mas gasta mais do que ganha todos os meses, então essa trajetória tá ruim, mesmo que você seja milionário, né? Você tá indo para uma trajetória ruim. E se seus hábitos não mudarem, o resultado não vai ser bom, né? Você vai acabar falindo, enfim. Mas se você economiza um pouquinho todos os meses, então você está a caminho da independência financeira. Mesmo que esteja ali se movendo mais devagar do que gostaria. Então essa é a ideia, né? No fim, os nossos resultados, eles são uma mensuração tardia dos nossos hábitos. Então, por exemplo, o seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia dos seus hábitos financeiros, né? O seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares, o seu conhecimento dos seus hábitos de aprendizado. Então, ele até coloca uma situação interessante, né? A sua bagunça dos seus hábitos de limpeza, enfim, tudo que você colhe, você planta e cultiva, né? Na verdade, você vai colher. Então, é justamente esse tempo, o tempo que vai ampliar, né, essa margem entre o sucesso e fracasso, que você está colhendo e plantando, né? Então, a gente acaba multiplicando o que está cultivando. É basicamente essa a ideia, né? Bons hábitos, eles transformam o tempo no nosso aliado, em nosso aliado, né? E os maus hábitos acabam sendo os nossos inimigos. Então, é basicamente essa a primeira ideia aqui. E aí o autor, ele fala que os hábitos, eles são justamente essa faca de dois gumes por causa disso, né? Os maus hábitos, eles podem nos arruinar tão facilmente quanto os bons. E aí, gente, outro ponto que eu achei bem interessante, que eu tô lembrando aqui agora, é que ele fala o seguinte, que os hábitos, eles precisam persistir por tempo suficiente para poder romper esse patamar que ele chama platô do potencial latente. Então, gente, o que acontece? Se você tá com dificuldade para poder criar um bom hábito, ao abandonar, por exemplo, um mau hábito, não significa que você perdeu a sua capacidade de melhorar. Então, muitas vezes é porque você ainda não cruzou esse platô,
que ele chama, eu vou deixar o gráfico que ele mostra sobre isso, que é muito interessante. Então, por exemplo, um cubo de gelo, né? Você não tá vendo ali ele derreter, mas você aquece ele a 25 graus, 26, 20, enfim, até 31 graus e o seu trabalho não foi desperdiçado, ele está sendo armazenado. Então toda a ação ela vai acontecer, então a água ali vai derreter com 32 graus. Então, quando finalmente ultrapassar ali, romper de fato esse platô do potencial latente. Então, as pessoas, elas vão achar que o seu sucesso foi assim, instantâneo, ali no 32, né? É uma metáfora, mas o mundo exterior, ele só vê esse acontecimento mais drástico e não tudo que antecedeu, né, que foi acontecendo. Mas você sabe o trabalho que você fez ao longo do tempo, né? Quando parecia ali que não tinha nenhum progresso. E que possibilitou justamente esse salto que você deu nesse 32, né, digamos assim. Então, os resultados dos nossos esforços ali, eles acabam sendo tardios. E às vezes meses, anos depois, né, que a gente vai perceber que esse resultado que a gente fez, de todas essas ações que nós fizemos antes. Então, isso pode resultar, né, no que o autor ele chama de vale da desilusão. Então, as pessoas elas se sentem desencorajadas durante esse tempo, durante esse período de trabalho árduo, né, sem nenhum resultado. Mas esse trabalho ele não foi desperdiçado, ele está sendo armazenado. É como eu aqui no YouTube, por exemplo. Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu tô em média aí com 780 inscritos, mais ou menos, aqui no canal. E eu já venho gravando constantemente há mais de um ano aqui no canal. Mas lá no futuro é que o valor total desse esforço vai ser recompensado, né? Tem que romper esse platô. Então tem que ter disciplina, consistência e manter. De modo geral, a ideia aqui é que nós precisamos persistir constantemente até romper esse platô. Isso se aplica para todas as áreas da nossa vida, tá, gente? Inclusive, se você quiser romper aí o teu platô de produtividade, mentalidade e disciplina, já se inscreve aqui no canal que você já me ajuda a romper esse platô aqui do YouTube também. Outro ponto que o autor discute, que eu achei incrível, é que ele fala que nós temos 3 camadas de mudança de comportamento. A mudança nos resultados, nos processos e na identidade. Então, os resultados é basicamente o que você vai obter. Os processos, o que você faz e a identidade, o que você acredita. Que é muito importante. Então, olha só, muita gente acaba começando essa transformação de hábito, né, das ações, concentrando a atenção no que quer alcançar. Então, são hábitos baseados em resultado. Então, a melhor alternativa, ele fala, é a gente criar hábitos baseados em identidade. Porque a gente começa a se concentrar no que a gente deseja se tornar. Então ele dá um exemplo, né? Imagina ali 2 pessoas que vão estar resistindo ao cigarro. Então, por exemplo, quando você oferecer ali um cigarro para a primeira pessoa, ela fala o seguinte: não, obrigada, eu tô tentando parar de fumar. Então, essa primeira pessoa responde dessa forma. Parece uma resposta ali razoável, né? Mas essa pessoa ainda acredita que é um fumante tentando ser outra coisa, né? Ou seja, tentando uma outra identidade de não fumante, né? Mas ele ainda tem essa identidade nele. Então, ele espera que seu comportamento mude, mas ao mesmo tempo ele continua carregando essa mesma crença. Já essa segunda pessoa, né, pergunta lá, você quer um cigarro? Enfim, ela recusa e fala assim, não, obrigado, eu não fumo. Então existe uma diferença, né, nessa afirmação que vai sinalizar uma mudança na identidade da pessoa. Fumar fazia parte da vida anterior, mas não da atual. Então ela não se identifica mais como alguém que fuma. E os nossos comportamentos, eles são geralmente um reflexo da nossa identidade, né, do que a gente acredita ser. Então, o que você faz é uma indicação do tipo de pessoa que você acredita ser, seja consciente ou não. É muito interessante, ele dá alguns exemplos aí ao longo do livro, né? Quanto mais profundamente, né, um pensamento ou uma ação está vinculada à tua identidade, o que você acredita ser, é mais difícil de mudar. Então, para que a gente se torne, né, a melhor versão, a gente vai precisar rever essas crenças, atualizar ali, né, e expandir essa identidade conforme aquilo que nós queremos, conforme de fato os nossos objetivos. Tá, né, mas como exatamente essa identidade é formada?
Então, a sua identidade, ela emerge dos seus hábitos. Então, quando você faz ali a cama todos os dias, você incorpora a identidade de organização. Quando você treina todos os dias, você incorpora a identidade de uma pessoa atlética, de uma pessoa fitness, né? Então, quando você repete esse comportamento, você vai reforçando, acreditando que você tem essa identidade associada àquele hábito, né? Ele até fala, quando uma pessoa vai muito à igreja, ela entende que ela é uma pessoa religiosa, ela incorporou essa identidade para ela. Então, na verdade, a palavra identidade, ela é originalmente derivada dessas palavras latinas, né? Que eu não vou saber pronunciar aqui, mas deve ser, enfim, né? Se escreve assim, né? Essentials, enfim, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Então, a sua identidade é literalmente ser que se repete, tá? Então, seja qual for, né, a sua identidade, você só acredita nela porque você tem uma prova. Igual eu falei, né, da questão da igreja que ele fala. Se você vai todos os domingos há 20 anos, você tem provas de que você é religioso, né? Então, o poder de mudar as suas crenças sobre si mesmo é seu. Você pode escolher a sua identidade que você deseja reforçar, né? Essa identidade que você deseja reforçar hoje, por exemplo, com os hábitos que você escolhe hoje. Então, o processo de mudança de comportamento, ele sempre começa com a consciência. Então, que tipo de pessoa eu acredito ser, quem eu quero me tornar e que hábitos eu tenho que cultivar. Então, você precisa estar ciente dos seus hábitos antes de poder mudar, né, esses hábitos. Porque a maioria dos nossos hábitos, eles se tornam de fato automáticos, né? Então, a primeira lei da mudança de comportamento é deixar eles claros. Então, os dois estímulos mais comuns são a hora e o local. Então, você tem que determinar mesmo, com especificidade, qual é a hora que você vai aplicar esse novo hábito, porque fica mais fácil de você seguir quando esse momento chegar. Criar uma intenção forte de implementação, que é o que ele chama de empilhamento de hábito, que também é parear, por exemplo, um novo hábito com um hábito que você já tem, né? Um hábito atual, por exemplo. Então, vamos supor, após escovar os dentes, um hábito atual, né, pela manhã, eu vou beber um copo de água. Então, é o hábito novo. Então, eu tô vinculando esses dois hábitos para que tenha essa associação e que eu torne um novo hábito, né, a partir desse outro. Então, é um outro ponto, né, que é interessante também, que é mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente, porque você não precisa lutar, às vezes, contra velhos estímulos. Então, por exemplo, pode ser difícil você estudar na sala de estar sem se distrair ali com um videogame. Enfim, cada situação é uma situação, né? Mas é um exemplo. Quando você sai desse ambiente, você deixa essa tendência de comportamento para trás. Às vezes eu saio aqui de casa, vou para uma biblioteca estudar, né, para o meu doutorado, porque aqui às vezes eu começo a ficar dispersa, enfim, aí eu tenho que ir para esse novo ambiente. Então, uma das maneiras mais práticas, né, de eliminar, por exemplo, um mau hábito é reduzir essa exposição ao estímulo ruim. Então, por exemplo, tô de dieta, quanto menos exposição a comidas extremamente calóricas eu tiver aqui dentro de casa, vai ser mais fácil, né? Porque o autocontrole é uma estratégia de curto prazo, ele não é de longo prazo. A gente aumentar, né, a resistência associada ele aumenta a resistência associada, na verdade, a maus hábitos. Então, quando essa resistência é muito alta, né, esse hábito, ele acaba se tornando mais difícil, né, de ser criado. Então, reduza essa resistência associada a bons hábitos. Então, deixa a frutinha cortadinha ali na mesa para você poder comer. Então, quando você reduz ali essa exposição, você acaba ajudando um bom hábito a ser criado. Vai ajudar você a criar, por exemplo, bons hábitos alimentares, etc. Então, prepara de modo geral o seu ambiente para poder facilitar as suas ações futuras. Então, muitos hábitos, eles ocorrem em momentos decisivos. Então, escolhas que são como uma bifurcação mesmo, assim, né, na estrada, que vão direcionar o teu dia, produtivo ou improdutivo. Esses hábitos, eles são um ciclo de feedback. Ele é acionado ali, né, por dopamina o tempo todo. Então, quando a dopamina aumenta, também vai aumentar essa motivação para agir, né? Então, é essa antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação, né, mas que leva a gente a agir, essa antecipação
dessa recompensa de fato, né? Então, os nossos hábitos, eles são atraentes quando eles são associados a sentimentos positivos, né? Então, eles são desinteressantes quando a gente associa a questões negativas. O nosso próprio cérebro, ele tenta, né, buscar a facilidade o tempo todo. Então, o autor, ele explica a regra dos 2 minutos, que fala o seguinte: quando você inicia um novo hábito, ele deve levar aí pelo menos 2 minutos, é bem rapidinho para você executar. Então, quanto mais rápido você conseguir fazer, maior é a probabilidade ali desse hábito entrar na tua vida, né, no estado mais profundo ali de disposição, enfim, de você criar aquela ação. Então, por exemplo, quando eu quero ler, né, eu quero ler antes de dormir, então eu vou ler uma página, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, esse novo hábito, ele vai sendo criado. Então, antes feito do que perfeito, ou nem feito, né? Então, um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso, você vê que você está progredindo. Então, você pode também usar, por exemplo, a tecnologia para automatizar ali os seus hábitos, né? Então, por exemplo, programar ali mensalmente os seus investimentos, falando agora como economista, né? Eu acho isso interessante, eu gosto bastante de usar também o rastreador de hábitos, que é um método, né, de rastreamento de hábitos, que é uma maneira simples ali de você avaliar o hábito que você está criando, você conseguir, eu vou mostrar aqui para vocês, se você conseguir mapear, se organizar e ir cumprindo ao longo do dia aquele pouco a pouco que você estipulou para o seu dia. Porque se você cumprir aquele pouquinho, você sabe que você está avançando e chegando mais próximo ali da tua meta. Gente, eu peguei aqui meu planner para mostrar para vocês do rastreador de hábitos aqui, ó, por exemplo. Então eu coloco todos os hábitos que eu quero desenvolver naquela semana, tá vendo? E aí vou dando um checkzinho, ó, segunda, terça, quarta, etc. Então, ó, fica mais fácil para eu saber se eu tô cumprindo, né, aquilo que eu quero para mim, seja ler um livro, fazer a minha dieta, ir para academia. Será que eu tô cumprindo aquilo que eu quero ser, né, que eu quero ter na minha vida? Por exemplo, uma outra questão que eu falei aqui para vocês, né, sobre exposição a facilitar a criação de novos hábitos. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de beber 2 litros de água por dia, então o que eu fiz? Eu comecei a colocar essa garrafa enorme aqui do meu lado, para eu não esquecer, e aí eu comecei a cumprir. Se eu não tivesse nessa exposição, essa facilitação, no caso ali da água, provavelmente eu esqueceria de ali pegar água e beber, porque eu não sinto sede. Então, assim, é um exemplo bobo, mas que pronto, agora eu já cumpro. Então, quando a gente facilita, né, esse processo de criação de hábitos, eles tendem assim a gerar mais resultados para nós. E a última dica que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente precisa observar se nós estamos quebrando ali esses hábitos que nós colocamos. E se nós perdermos um dia, tentar retornar o mais rápido possível. É um processo contínuo, não tem linha de chegada, mas auxilia muito na disciplina e na melhoria ali constante. Eu espero muito ter ajudado aí vocês com esse vídeo, que vocês permaneçam com muita paciência até vocês conseguirem ultrapassar esse platô que nós falamos aqui e alcancem de fato ali as suas metas. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.